Fala galera, tudo bem? Professor João Melo na área. E agora a gente vai para uma segunda parte de citologia, mas sendo mais específico no assunto organelas citoplasmáticas. Assunto normalmente encontrado nas questões que envolvem o Enem. Por isso a gente pede que você tenha atenção, veja cada organela que a gente vai colocar aqui, tá certo? É um sequencial. Lembrando que é necessário que você entenda que nós estamos no citoplasma, que o citoplasma é uma região da célula onde nós encontramos substâncias inclusas. E dentre essas inclusões, você tem as organelas, mas há também a presença de substâncias de natureza inorgânica, de natureza orgânica. Existe também a presença do citoesqueleto. Lembrando que o citoesqueleto é um aglomerado de proteínas com funções variadas, como resistência, proteção, inclusive a manutenção da estrutura da célula, certo? A gente divide esse citoesqueleto em microfilamentos, em microtúbulos e filamentos intermediários. O nosso foco agora é em cima de quê, pessoal? Organelas que são realmente encontradas na região do citoplasma, mais precisamente mergulhadas no hialoplasma. Lembrando que hialoplasma é uma solução coloidal. Esse termo coloidal é motivado pela composição química que ali está presente. Beleza, pessoal? Então vamos iniciar. Você vai estar observando aqui comigo as organelas e eu vou começar por uma organela bem conhecida. Essa organela é conhecida como centríolos, tá? Repetindo, centríolos. Os centríolos não são encontrados em todas as células. Por exemplo, os vegetais superiores, tipo gimnospermas, angiospermas, não apresentam essa estrutura. Significa dizer que nas demais células, como células animais, por exemplo, eu diria na maioria das células, portanto, você vai encontrar essa organela que vai estar vinculada, por exemplo, à função de orientar a divisão celular. Agora, eu vou ser bem específico e técnico em relação, primeiro, à estrutura, a função que está associada a essa organela, tá bom? E aí, havendo doenças em outras ou até nesta, a gente vai sinalizando para você ter cuidados, tá? Por exemplo, essa organela, ela é um arranjo de proteínas, no sentido tubulação, são túbulos proteicos. Então, quando você observa aqui na figura, o que nós colocamos? Cilíndrica, ela tem uma parede cilíndrica formada ou constituída por conjuntos de microtúbulos. Nós temos essas tubulações em trincas, são 9 trincas de microtúbulos que constituem essa organela que nós conhecemos como centríolos. Lembrando que ela, como é microtubular, ela faz parte do citoesqueleto, ela é formada por proteínas, como eu evidenciei antes. Essas proteínas são conhecidas como tubulinas, certo, pessoal? João tem que saber a quantidade. Bem, se você observar essa figura que está aqui ao lado, você vai ver que esse microtúbulo, esse arranjo microtubular, tem um número, eu coloquei 9 trincas, dá o total de 27 microtúbulos, que constitui essa importante organela. Aí você diz, João, por que essa organela passa a ser importante no contexto funcional? Bem, eu coloquei aqui para vocês, primeiramente, que elas, as chamadas organelas centriolares, os centríolos, que formam inclusive os chamados centrosomos, inclusive o centríolo é duplicado durante a interfase antes de entrar em divisão celular, eles também estão relacionados com a formação de cílios e flagelos. Você está vendo aí duas estruturas, aí nessas duas estruturas que estão sendo colocadas, você vê o cílio e você vê o flagelo. João, peraí, quer dizer que cílios e flagelos são formados por microtúbulos? Sim, originados pelos centríolos. Tudo bem? A gente vai analisar com vocês o papel de cada um, mas tenho certeza que você em algum momento já estudou o flagelo, por exemplo, quando viu espermatozoides, e já viu cílios quando estudou, por exemplo, protozoários. Agora, isso não é uma marca única, porque nós temos cílios. Cílios, por exemplo, que retêm impurezas na nossa traqueia, tá? Contribuindo para a minimização de impurezas que podem entrar pela nossa via aérea. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, não uma obrigatoriedade dos movimentos que estão sendo colocados aí para você,
Porque geralmente quando a gente fala em flagelo, o movimento é como se fosse helicoidal. E se você perceber ao lado, o movimento em relação a quê, pessoal? Aos cílios, ele faz um movimento praticamente o quê? Diferenciado. Se um faz um movimento helicoidal, o outro faz um movimento como se fosse um chicote, certo? Então, esses movimentos, eu não creio que o Enem vai querer saber de vocês como é que se movimenta cílio e flagelo. Mas eu queria que você soubesse que, por exemplo, o flagelo, ele é longo, certo? Formado por este microtúbulo, como eu coloquei, e está associado à locomoção, exemplo, os espermatozoides, certo? Dá uma sacada aí nessa figura que eu coloquei para vocês. Essa figura que está aí tem um espermatozoide, certo? O espermatozoide está com seu flagelo, lembrando que o flagelo é essa porção que vem logo após a peça intermediária. Então, o que você tem nesse flagelo aí? Se eu cortar ele transversalmente, você vai perceber que ele é formado por microtúbulos, mas você vai ver que ele tem uma configuração de números diferentes. Observe que tem 2 no centro, aí se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está vendo aí a contagem? Se você contar esses microtúbulos que estão aí no meio, vai dar uma numeração diferente do número que eu falei em relação ao centríolo. Mas a configuração é microtubular do mesmo jeito, porque é originado a partir do centríolo, tá certo? João, todos os seres vivos que apresentam esse flagelo vai ter microtúbulo? Bem, eu não vou garantir, porque algumas bactérias, em vez de ter microtúbulo, elas vão ter flagelina, até porque essas bactérias não apresentam centríolo como organela, beleza? Então existe a possibilidade de nós encontrarmos um flagelo sem esse microtúbulo, tá certo? Mas aí qual foi o exemplo que eu usei? Bactéria, tá bom? Observe agora os cílios. Os cílios são curtos, se você observar direitinho, e eles estão relacionados não só com a locomoção, mas também com a retenção de impurezas. João, a aula de cílio e flagelo não é de centríolo, é porque eu disse que o centríolo ele tem capacidade de originar cílios e flagelos. João, só isso? Não, eu coloquei uma outra função que está associada aos centríolos. Mas antes, dá uma olhadinha nessa figura. Você tem o cílio, né, um corte observando os cílios, e o corte transversal que dá uma configuração microtubular idêntica ao do flagelo. Numeração, inclusive, de microtúbulos diferentes do centríolo também. Então, são estruturas que diferenciam-se devido, por exemplo, à configuração de montagem a partir do centríolo. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês estão vendo aí uma proteínazinha chamada dineína. E é essa proteína que faz com que o movimento aconteça para que cílios e flagelos consigam realizar suas funções. Tem uma doença chamada Síndrome de Mané-Cartagener. Eu vou repetir. Síndrome de Mané-Cartagener. João, essa síndrome, ela está vinculada a quê? É um problema genético pela ausência de uma proteína que está aí para vocês, que é a dineína. Sem essa dineína, esse movimento não acontece. Então, em homens, a falta da mobilidade dineínica faz com que ele se torne estéril por não conseguir fazer o movimento do seu flagelo e o espermatozoide não conseguir se movimentar para encontrar o ovócito. Em relação aos cílios, o cara pode ter problema respiratório, porque sem a retenção de impurezas, os problemas respiratórios eles acabam triplicando. Então eu estou relacionando aí 2 problemas, um de esterilidade e o outro vinculado a respiratório, a partir do momento que essa dineína, que faz as contractibilidades para o movimento de cílios e flagelos, esteja ausente. Cuidado com essa síndrome que eu citei há pouco tempo atrás, conhecida como Mané-Cartagener. Beleza, amigos? Essas foram as ideias da configuração ciliar e flagelar. Porque em relação à outra função que eu estou colocando para vocês agora, essa é sensacional. Os centríolos estão relacionados com a orientação do processo de divisão celular. João, como assim? Eles estão voltados à formação das fibras do fuso. Aí você me diz, e para que isso serve? Dá uma sacada aí numa célula que está em prófase, ou seja, os centríolos estão começando, já duplicados, a formar essa fibra do fuso. E na figura ao lado, o que você percebe? Você percebe a fase metáfase, onde os cromossomos começam a ser presos pelos centríolos através dessas fibras do fuso. Então, os centríolos, quando prendem os cromossomos, vão orientar os cromossomos a se alinharem ou alinharem numa placa equatorial para que na anáfase, que é essa figura que você está vendo aqui ao meu lado,
os cromossomos sejam puxados. Lembre-se que antes de entrar em divisão, o material genético é duplicado, e aí quando chega na anáfase, ele é puxado, as cromátides irmãs são separadas, para que a célula consiga, na outra figurinha, se dividir, na fase que nós chamamos de telófase. João, então, vou voltar à figura. A primeira figura que você está colocando aí é a prófase, a setinha está indicando que ela está saindo para a metáfase. Sim. O segundo slide tem a anáfase e a setinha está apontando para a telófase. Sim. O que eu quero que você veja, não sendo uma aula de mitose, mas o papel do centríolo em orientar a divisão celular para que haja um número correto de cromossomos nas células filhas. Ou seja, uma das grandes importâncias dos centríolos é orientar a divisão celular. Beleza, amigos? João, acabou? Em relação ao centríolo, sim. Mas em relação a essa organela que eu vou falar agora, estou iniciando. Essa organela não é novidade para vocês, ela se chama ribossomos e ela é encontrada em todas as células. João, existe uma configuração molecular diferente em relação ao centríolo? Eu vou dizer para você que sim, porque o ribossomo é formado por proteínas e RNA, que nós conhecemos como ribossômico. Através do processo de transcrição, a partir do DNA, nós temos a formação dos RNAs. Um desses RNAs é o ribossômico, que associado a um monte de proteína, ele pode formar essa organela sensacional e única, encontrada em todas as células. Por quê? Porque as demais, tipo centríolo, já comecei dizendo que vegetal superior não tem. As próximas organelas que vocês vão estudar não são encontradas em todas as células, mas essa sim. João, mas espera aí, eu estudei células procariontes e eucariontes. A procarionte é mega simples. Vai ter essa organela? Vai. Essa organela é encontrada, eu vou repetir, em todas as células e está associada a um assunto que você vai estudar, aliás, que você já estudou, que se chama síntese proteica. Porque essa organela que eu estou colocando para vocês, ela está associada bioquimicamente a uma configuração que dá condição para ela realizar um dos eventos mais importantes que nós temos dentro do conteúdo celular, que é a síntese proteica. Dá uma sacada aí bioquimicamente de que ela é formada por RNA, ela é formada por proteínas, beleza? João, essa foto aí que você está colocando ao lado, ela está mostrando, por exemplo, os ribossomos com tamanhos diferentes. Eu sempre peço aos meus alunos, cuidado com o tamanho dos ribossomos, que através do tamanho do ribossomo eu consigo distinguir se esse ribossomo é de célula procarionte ou de célula eucarionte. Faça isso. Diferencie pelo tamanho, porque isso vai facilitar na hora da identificação de uma célula, que o Enem adora fazer esses modelos de linguagem. Colocar uma foto e, teoricamente, você já teria que saber do que se tratava, beleza? João, e aí? A mesma, só distinguindo células procariontes e eucariontes em relação ao tamanho. Se você vê esse 70S que está aí, é procarionte. E lá em cima, se você vê esse 80S, é eucarionte, beleza? Essa dica aí eu acho bastante importante, porque a função, tenho absoluta certeza, você já sabe, porque a função está associada à síntese proteica. Lembrando só uma coisa nesse slide, é que nós podemos encontrar os ribossomos livres no citoplasma ou associados à organela que nós conhecemos como retículo endoplasmático rugoso, beleza, pessoal? Aí você diz, bem, se está associado ao retículo rugoso, mais uma vez, é produção de proteína que ele está envolvido. É sim, só que eu não vou colocar como os livros geralmente colocam, tipo, os ribossomos estão associados à produção de proteína. Eu vou ser bem mais técnico agora. Os ribossomos estão associados a ser sítio de decodificação do RNA mensageiro em proteína. Vou repetir, ele serve de sítio para que o RNA mensageiro que tem códigos seja decodificado, para que nessa decodificação, que nada mais é do que uma tradução, você consiga produzir uma proteína. Por isso que essa foto aqui ao lado, ela está mostrando para você exatamente o ribossomo, o RNA mensageiro, e você está vendo uma pecinha saindo aí. Essa pecinha saindo que está sendo montada é justamente o quê? A proteína. Beleza, amigos? Fechada a ideia? Se está fechada a ideia, nós podemos partir para uma outra organela. Essa outra organela que eu estou colocando para você, ela se chama retículo endoplasmático. Lembrando que o retículo endoplasmático é uma organela que se diferencia das duas anteriores por ser uma organela membranosa. Você não tinha visto até agora organela membranosa. Agora está vendo.
retículo endoplasmático, que inclusive a gente faz uma divisão, como na foto está sendo mostrada. Essa divisão aqui é em retículo rugoso e retículo liso. João, por que essa configuração diferente? Por que essa organela, por exemplo, é chamada de rugosa? Porque ela tem ribossomo aderido. E a lisa não tem ribossomo aderido. Agora, guarde o que eu estou falando. Das organelas que eu estou colocando para vocês, a partir de agora, essa é a primeira organela membranosa. Inclusive, não é encontrada nenhuma organela membranosa em célula procarionte, tá certo? Observe aí o que eu coloquei para vocês agora. Bolsas. Essas bolsas são túbulos ou tubulações cujas organizações que nós estamos colocando são semelhantes à membrana. Óbvio, né? É uma organela o quê, pessoal? Membranosa, formada a partir do sistema interno da própria célula. Então ela tem uma configuração parecida sim, inclusive com relação à composição química da sua estrutura, tá? Agora, eu estou isolando, eu estou colocando para vocês o retículo endoplasmático liso. Olha os nomes que eu estou colocando. Agranular, uma sigla, REL. Por que eu estou colocando isso? Porque biologia tem dessas, né? João, como assim? Nomes 1000 para uma coisinha só. Então você tem retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular ou REL, tudo a mesma coisa, certo? João, o que eu tenho que saber dessa organela? Bem, primeiro que ela não tem ribossomo aderido. Então, se ela não tem ribossomo aderido, o que nós estamos colocando aí para vocês? Que ela não está relacionada com a produção de proteína. Não, de jeito nenhum. Quem está relacionado com a produção de proteína é o retículo endoplasmático rugoso. Eu estou no retículo endoplasmático liso. Na primeira função que a gente está colocando para vocês aqui ao lado, ela está vinculada à destoxificação. João, o que seria uma destoxificação? É quando você tem essa organela recebendo substâncias tóxicas e a eliminando. Desintoxicação, vamos dizer assim. É porque o termo que a gente usa, detoxificação, é justamente desintoxicar. É uma organela que está associada à eliminação de substâncias tóxicas. João, isso acontece aonde normalmente? Resposta, fígado. No fígado nós temos uma bela quantidade de retículo liso para poder fazer esse papel. Agora, se vai ter mais ou menos, aí depende do que você faz com o seu organismo, né? Se você ingere muito álcool, se você ingere substâncias tóxicas, você tem maior probabilidade de produção de retículo liso para esse fim, para que ele consiga fazer a desintoxicação dessas impurezas que estão entrando. João só faz isso? Não, eu coloquei uma segunda coisa aí para vocês. Além de fazer essa desintoxicação, ele está associado à síntese de lipídios. Inclusive eu coloquei aí os lugares como fígado, gônadas e até suprarrenais, onde são verificados esses retículos viabilizando a produção desses lipídios. Eu sinalizei para vocês quais lipídios: fosfolipídio, colesterol, inclusive os derivados do colesterol, que eu acho que você já lembra, porque você estudou isso na aula que envolvia o que, pessoal? Lipídios. Eu disse para vocês que o colesterol, ele é percussor da formação dos hormônios sexuais. Não é à toa que nós colocamos aí gônadas. Então veja aqui, por favor, opa, aqui ao lado, você vai ver o quê? Você vai ver essas gônadas como testículos, como ovários, que estão vinculados à produção de testosterona, no caso dos testículos, estrógeno e progesterona, no caso dos ovários. Beleza, amigos? João, acabou? Não. Eu coloquei que, além disso, eles podem armazenar cálcio. Armazenamento de cálcio nos músculos, para que o cálcio seja utilizado na contração muscular. Inclusive, a gente dá uma denominação diferente para esse retículo quando ele está sendo armazenador de cálcio. A gente chama de retículo sarcoplasmático, né? Porque ele faz esse armazenamento com o objetivo de viabilizar a disponibilidade do cálcio para que haja contração muscular. Então, é um papel assim sensacional e extraordinário, beleza? Agora, eu não vou dizer que é inferior ou superior a este que eu estou colocando agora, que é o retículo endoplasmático rugoso. Se você der uma olhadinha, o retículo endoplasmático rugoso, ele está relacionado com algumas funções associadas à síntese proteica, porque na sua estrutura aparece essa organelazinha aí chamada ribossomo. Então, João, peraí, quer dizer que esse ciclo que você está colocando onde tem retículo endoplasmático rugoso é uma sinalização de que a rugosidade inserida na sua fala está vinculada ao ribossomo presente? Sim.
O ribossomo eu disse que poderia estar livre no citoplasma, mas ele também pode estar aderido ao retículo endoplasmático, por isso a denominação retículo endoplasmático rugoso. Agora, como eu falei em relação ao retículo liso, também pode ser que você encontre outras denominações para o retículo rugoso. Aí eu falo granular, eu falo ergastoplasma e ainda falo a siglazinha RER. É muito comum aparecer ergastoplasma, por isso que cuidado com essas denominações que eu estou colocando, beleza? Saca aí, por favor, eu estou colocando para você que o retículo endoplasmático rugoso, ele está associado a células que estão vinculadas à secreção. João, vinculadas à secreção? Sim, porque eles produzem normalmente proteínas que podem ser exportadas para o meio externo, como acontece nas células do pâncreas, né? Se você der uma observadinha aí, o pâncreas é uma glândula que secreta, por exemplo, suco pancreático que pode ser rico em enzimas digestivas. E adivinha onde essas enzimas são produzidas? São produzidas nos ribossomos que estão aderidos ao retículo rugoso, certo? Então existe uma conexão retículo rugoso com Golgi para se viabilizar a secreção, que vocês vão aprender mais na aula de Golgi, certo? João, e aí? Bem, eu estou colocando a função específica síntese proteica. Aí essas proteínas que vão ser essas proteínas que foram formadas e vão ser exportadas a partir do ribossomo encontrado no retículo rugoso, pode ser de natureza química com função hormonal, função enzimática. Essas enzimas, inclusive, podem ser enzimas digestivas que estão presentes nos sucos, como o suco gástrico, o suco pancreático, o suco entérico, certo? E além das enzimas lisossomais, que são aquelas enzimas encontradas em uma organela chamada lisossomo, que está associada à digestão intracelular. Inclusive, eu sinalizei aí que até anticorpos são produzidos a partir do retículo rugoso. Lembrando que os anticorpos, eles já é um pouquinho mais diferenciado, porque eles não estão associados ao sistema de secreção, e sim ao sistema de defesa. Os linfócitos que vão ter esse retículo para poder viabilizar a produção desses anticorpos são as células chamadas de linfócitos B de bola, na forma de plasmócitos que nós estudamos em sistema imunológico. Ou seja, essas funções que eu estou colocando para vocês aí são funções extremamente importantes e que a gente destaca para essa organela sensacional chamada retículo endoplasmático rugoso. Beleza, pessoal? Vamos nessa?